E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a adaptação da série em quadrinhos Sandman, do Neil Gaiman, para o audiodrama. Vamos lá? Sandman, Yes? bring us a dream, give him a pair of eyes with... E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Sandman é uma HQ considerada um clássico da nona arte. Ela foi produzida durante a época da chamada invasão britânica dos quadrinhos, onde a DC e a Marvel trouxeram alguns roteiristas britânicos para escrever histórias para alguns personagens que estavam praticamente sendo cancelados, como o Homem-Animal e Monstro do Pântano, por exemplo. O interessante é que esses autores, o Alan Moore, o Neil Gaiman e o Grant Morrison, apenas para citar alguns, tinham carta branca para poder trabalhar nesses personagens. Afinal de contas, os personagens em que eles iam começar a trabalhar já estavam quase sendo cancelados mesmo, então a DC, por exemplo, não tinha muito a perder em deixar esses autores trabalhar de maneira livre nesses personagens. No caso do Monstro do Pântano, por exemplo, o Alan Moore deu uma nova roupagem para o personagem, transformando a sua origem numa coisa muito mais interessante, e as discussões filosóficas e existenciais que já existiam no quadrinho anteriormente ficaram muito mais complexas e interessantes, sendo escritas pelo Alan Moore. E eu acho que a DC ganhou bastante entregando esses personagens para esses autores. O Monstro do Pântano, por exemplo, foi onde surgiu o personagem Constantine, que é aí um grande personagem da DC. Foi criado pelo Alan Moore numa espécie de brincadeira, onde os desenhistas pediram ao Alan Moore criar um personagem que eles queriam desenhar um cara parecido com o Sting. E assim se criou o Constantino. Depois o Constantino foi recebendo novas camadas ao longo das histórias, e foi nessa leva de autores britânicos invadindo a DC norte-americana que fomos apresentados em 1988 ao personagem Sandman de Neil Gaiman. O Gaiman também pegou um personagem que estava praticamente esquecido, baseado na mitologia do Sandman, que ele coloca areias nos seus olhos para você dormir. Ele pegou um personagem que a DC tinha criado, que tinha suas capas e seus elmos e todo estiloso. O Neil Gaiman pegou esse personagem e transformou no que a gente conhece hoje em Sandman, no Morpheus e nos Perpétuos e todo o universo que ele criou ali. Além dele ter criado um universo incrível com o Sandman, a escrita é muito fluida, os diálogos são muito bem produzidos, é literatura pura, pode acreditar se você nunca leu, vale a pena conferir. Sandman conta a história do Senhor dos Sonhos, o Morfeu, que foi capturado por engano, pois as pessoas que o capturaram queriam capturar a sua irmã Morte, para assim conseguir controlar a vida e a morte. E é muito bacana porque as histórias não são lineares. Uma hora você está vendo Shakespeare construindo a peça Sonho de uma Noite de Verão. Em outro momento, por exemplo, você está nos anos 90 acompanhando a história da Barbie, a boneca realmente, e a sua amiga Wanda. Inclusive, uma ótima história. Sandman, na verdade, merece um vídeo só analisando os aspectos e os detalhes dessa HQ, pra gente tentar entender por que ela é considerada tão revolucionária assim. Hoje eu vou falar então da adaptação em áudio de Sandman. All your dreams. And you never knew. Por ser uma história em quadrinhos tão revolucionária, é óbvio que muitas pessoas tentariam adaptar ela para a televisão ou para o cinema, e não foram poucas as tentativas de comprar os direitos autorais para fazer isso. Ainda bem que o Neil Gaiman tinha consciência da magnitude de sua obra e da dificuldade de adaptá-la tanto para a TV quanto para o cinema. Ele sempre quis ver essa obra adaptada e agora, segundo ele, este é o momento disso acontecer. Então, finalmente temos uma adaptação em áudio, que eu vou falar agora, e também, em breve, a versão da Netflix em live action. A versão em audiodrama de Sandman foi produzida pela Audible, um canal de audiobooks da Amazon. Infelizmente, não está disponível aqui no Brasil ainda. Ela adapta as 3 primeiras sagas, Prelúdios e Noturnos, Casa de Bonecas e Terra dos Sonhos, que são especificamente as 20 primeiras edições lançadas, e um dos pontos mais altos dessa adaptação é que ela é rigorosamente fiel. Você pode colocar o áudio para tocar e pegar a sua HQ para ir lendo e acompanhando, e você vai notar a fidelidade dessa produção. Inclusive, essa é uma experiência bem legal que eu aconselho você a fazer. Os diálogos, por exemplo, parecem ter sido retirados diretamente do roteiro original. E o mais legal é que o Neil Gaiman é o narrador dessa adaptação em áudio, e isso deixa as coisas bem mais interessantes. É como se ele estivesse lendo para você a história em quadrinhos. Porém, em alguns momentos a narração e a descrição da história acabam soando um pouco forçadas. É claro que numa adaptação de áudio é preciso descrever, por exemplo, a expressão dos personagens, ou quem está batendo na porta, ou o que está acontecendo no ambiente para você se situar na história. Porém, essas narrações em alguns momentos soam um pouco técnicas demais, e isso tira um pouco da imersão, mas isso não acontece o tempo todo, apenas em alguns momentos, e não atrapalha em nada a narrativa como um todo. Mas em outros momentos, por exemplo, a narração é muito boa, como na parte dos Sonhos de Noite de Verão, a narração não tem as oscilações que estava tendo até ali. Então existem essas oscilações ao longo das narrativas. E outro ponto muito alto da adaptação é a trilha sonora e os efeitos sonoros. Você consegue sim imergir dentro daquela história, principalmente se você estiver acompanhando com um quadrinho
vai ser uma experiência bem legal de se acompanhar. Os efeitos sonoros realmente são muito bem construídos para essa produção. I summon with poison, and summon with pain. From the dark they call you, into the dark they call you. Here in darkness we summon you together! I am dream of the endless, still waiting. Mas eu acredito que o grande charme dessa produção toda é o elenco. James McAvoy, por exemplo, que faz a voz de Morpheus de uma maneira espetacular, trazendo muita complexidade e o peso do personagem. Realmente parece que você está ouvindo a voz de um ser místico que existe eras e eras e eras. Nos quadrinhos, por exemplo, essa ideia de passar uma voz poderosa é feita através dos desenhos, dos balões de diálogos. E isso conseguiu ser adaptado muito bem aqui nessa versão em áudio. E quem dá a voz para a personagem Morte aqui é a Kat Dennings. Ela que é bem conhecida por participar do primeiro filme do Thor e também pela série Two Broke Girls. A personagem Morte do Neil Gaiman ela é interessante porque ela é bem diferente do arquétipo conhecido como a Morte, que a gente conhece por aí. Ela é uma personagem mais gente boa, mais calma, tá sempre atenciosa e é muito alegre, porque afinal de contas, se você acabou de morrer, ela sabe que vinha um ser todo monstruoso para te levar, é amedrontador, mas se vir uma pessoa toda gente boa conversando, explicando para você que você está morto e que agora você pertence a outro lado, acredito que essa é a melhor maneira de receber a notícia. E a Kat Dennings conseguiu trazer essa simplicidade e essa leveza para a voz da personagem, e a sua voz e sua atuação combinou muito com a personagem. Mas para mim o grande destaque mesmo vai para o ator Michael Sheen, que fez a voz de Lúcifer. E aqui ele faz o Lúcifer com uma voz poderosa e bem imposta, digna de um senhor do inferno. E os diálogos entre o Senhor do Sonho e o Lúcifer são bem interessantes. Vale destacar algo que ficou bem interessante aqui, que já é um dos pontos mais altos da HQ. Para contextualizar, o Senhor dos Sonhos ele vai até o inferno para poder recuperar um elmo que foi roubado dele. Lá, o elmo está na posse de um demônio que fala que só vai devolvê-lo se o Senhor dos Sonhos ganhar dele em um desafio. Esse desafio é uma batalha de diálogos e ela já é muito interessante na HQ. É um dos melhores momentos da primeira parte e aqui ela ficou muito poderosa também. Essa adaptação me deixou bem feliz porque ela mostra que é possível adaptar o universo de Sandman para outras mídias. Recentemente tivemos um curta baseado na personagem Morte do universo do Sandman, que é bem legal. Foi um curta que foi disponibilizado como bônus em um DVD da Mulher Maravilha. Eu já falei sobre o curta aqui em mais detalhes, vou deixar o card aqui em cima, quem quiser clicar lá, beleza? Tá bem legal. E além dessa adaptação em áudio, como eu falei no começo do vídeo, já foi confirmada a adaptação em live action produzida pela Netflix. E como eu falei, Sandman é uma adaptação muito difícil de ser feita e por isso que eu estou bem feliz que o próprio Neil Gaiman está responsável pelos roteiros da série e pela produção executiva. Afinal de contas, quando você tem o próprio autor na produção de uma adaptação, isso pode ajudar bastante no resultado final. Eu sei que muita gente faz várias piadas com as adaptações da Netflix e realmente algumas não são tão boas assim, mas minhas expectativas estão altíssimas, estou com muita esperança de que Sandman seja uma grande obra para a televisão. Infelizmente não sabemos muito ainda sobre essa produção, não sabemos qual será o elenco, quem será a trilha sonora, diretor de fotografia. Sabemos apenas que tem o Neil Gaiman como produtor executivo e também o David Goyer, que será produtor executivo, que foi roteirista, por exemplo, do filme O Homem de Aço, de 2013, e também da animação Liga da Justiça Sombria e do filme O Corvo. E o que a gente sabe de maneira concreta dessa série é que ela vai se passar em 2021 e não nos anos 80 e 90, como a série original, e também que ela terá 11 episódios e vai adaptar o primeiro arco da saga Prelúdios e Noturnos. A última notícia concreta que tivemos sobre a série é que o Neil Gaiman colocou em seu Twitter que ele está bem animado com o design de produção do cenário da série. Ele disse que vamos todos ficar impressionados também, principalmente quando a gente assistir a cena do inferno. Ele disse que está realmente convincente, porque ele recebe os desenhos e as fotos por e-mail. Com essas informações eu fico muito mais curioso para saber como será essa adaptação da Netflix. A produção da série, infelizmente, ela foi adiada por tempo indeterminado por causa da pandemia do coronavírus. E você, conseguiu ouvir a adaptação em áudio? Gostou? Não gostou? O que você achou? Qual a sua opinião sobre ela? Deixe ela aqui nos comentários, beleza? E esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo também nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Estamos chegando a quase 2.000 inscritos, isso é um número bem legal para um canal que está começando, então ajuda a gente aí, se inscreva no canal, pede para os seus amigos se inscreverem também, beleza? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima!